Olá, eu me chamo Milena Araújo, sou aluna de iniciação científica no Laboratório de Imunologia e Inflamação da UNB, sob a orientação da professora doutora Kelly Grace Magalhães, e hoje eu vou apresentar meu projeto de PIBIT intitulado A Análise do Papel da Melatonina sobre os Parâmetros de Morte Celular em Micróglias e em Células de Câncer de Ovário Humanas. Bom, vou começar falando um pouco sobre a melatonina, né? Ela é uma indolamina e um neurohormônio cuja biossíntese ocorre a partir do aminoácido triptofano na glândula pineal do nosso sistema nervoso central, e ela é regulada pelo fotoestímulo e, portanto, ela atua, né, na homeostase do círculo circadiano e possui diversos efeitos pleiotrópicos no nosso organismo. Por conta disso, ela tem sido explorada como uma molécula que possui um potencial terapêutico em diversas patologias. Dentre elas, o câncer é uma delas. Bom, e por que a melatonina seria interessante no contexto tumoral, né? Primeiro porque a literatura tem nos mostrado diversos estudos que apresentaram um efeito citotóxico da melatonina. A melatonina foi capaz de modular a piroptose em células saudáveis. A piroptose é uma morte celular de tipo lítica e possui um papel dual no contexto tumoral. Então, mais estudos que busquem elucidar esse papel são necessários. A piroptose, como eu falei, é uma morte celular do tipo lítica, caracterizada pela formação de poros na membrana plasmática das células, e para ela ocorrer, ocorre a ação do complexo proteico do inflamassoma e da ação das caspases 1 e 11. Bom, agora falando um pouco sobre o câncer, né? O câncer é uma doença genética crônica caracterizada pelo surgimento de populações celulares anormais que crescem e se proliferam de forma desordenada. Então, a célula cancerígena adquire mutações que vão conferir a ela uma alta taxa mitótica, uma habilidade de sobreviver a mecanismos de morte celular, uma capacidade de burlar o reconhecimento imunológico, bem como invadir tecidos adjacentes e órgãos distantes. E dentre os diversos tipos de câncer, né, o câncer de ovário humano tem sido destacado na população brasileira. Dados do INCA, né, mostraram que o câncer de ovário é a segunda neoplasia ginecológica mais comum e ele estava entre os 12 tipos de cânceres associados a fatores de risco relacionados à alimentação, nutrição e atividade física, sendo, portanto, uma neoplasia prevenível. Vale destacar também que pessoas com doenças metabólicas crônicas e distúrbios hormonais possuem maior predisposição ao desenvolvimento de câncer. Tendo isso em vista, o objetivo do meu trabalho foi elucidar o papel da melatonina na modulação da viabilidade e da morte celular em células de câncer de ovário e microgliais humanas. E para isso, nós cultivamos in vitro células microgliais humanas da linhagem C20 e células de câncer de ovário humano da linhagem A2780. Nós plaqueamos essas células e tratamos elas com diferentes concentrações de melatonina por tempos de 24 e 48 horas, e após o tratamento, nós submetemos essas células à análise de viabilidade celular pelo ensaio colorimétrico de MTT e avaliamos o perfil de morte celular por meio da marcação com anexina PI e análise por citometria de fluxo. E nós obtivemos os resultados do ensaio de citotoxicidade para micróglia, onde foi possível observar que, a partir da concentração de 2,5 milimolar de melatonina, essas células tiveram uma redução significativa de sua viabilidade nos 3 tempos analisados. O ensaio de toxicidade também com as células de câncer de ovário nos mostrou que esse mesmo fenômeno ocorre em todos os tempos de tratamento analisados. Quando analisamos o perfil de morte celular das células de câncer de ovário, no período de 24 horas, nós observamos que houve um aumento da quantidade de células em morte celular, tanto lítica quanto apoptótica. Portanto, nós podemos concluir com os dados do meu trabalho que a melatonina, a partir da concentração igual ou maior a 2,5 milimolar, foi capaz de promover um efeito citotóxico, reduzindo a viabilidade celular e aumentando a morte celular lítica e apoptótica, tanto nas células de câncer de ovário humano. E também, em relação às células microgliais, nós vimos que diferentes concentrações de melatonina podem promover efeitos diferenciais na viabilidade de micróglias. Isso porque em 48 horas nós observamos que a concentração de 0,625 milimolar foi capaz de aumentar a viabilidade celular dessas células microgliais.
Obrigada.